Vamos fazer uma revisão sobre aquele conteúdo antes do recesso, que foi o predicado e a classificação do predicado. Então, nós falamos que o predicado, ele é toda a informação que nós declaramos sobre o sujeito. Então, tudo aquilo que eu declaro sobre o sujeito, né, qualquer tipo de informação e declaração é o predicado. Ele é um termo essencial, assim como o sujeito, mas ele ainda é mais essencial ainda por conta que a frase ela só vai assim tipo ter uma existência, né, o enunciado só vai poder ser realizado com a presença dele. Porque o sujeito, a gente tem até aquelas manobras, a gente está escondido no verbo, ou não existir, como é aquele caso que aqueles casos que nós estudamos, mas o predicado ele tem que estar ali, né? Lembrando que o núcleo do predicado vai ter que ser aquela palavra ou expressão que você sente que fecha uma conexão bem íntima com o sujeito. Por isso que ele é o núcleo. Então, você tem que fazer assim aquele truquezinho, né, que a gente falou em sala, né, de que como que a gente vai descobrir quem é o núcleo, já que há tantas palavras, né, no predicado. Você vai fazer essa jogada mental que, né, que eu falei com vocês, né? Então, por exemplo, numa frase como, né, o recesso terminou essa semana, é verdade, né? Boas notícias, né? Não, não, o recesso terminou essa semana. Então, todo mundo, né, pode perceber aí que o verbo é terminou, né? A palavra que dá para conjugar é o verbo. Então, quem terminou? O recesso. Né? Então, o predicado terminou essa semana. Então, a palavra que mais assim fecha uma conexão mental, né, de significado, né, de intimidade com o sujeito, você percebe que é o recesso terminou, né? É o que mais fechou a informação principal. Então, essa descoberta do núcleo do predicado vai ser bem da sua percepção, né, perceber essa conexão íntima do núcleo com o sujeito, né? Então, e como seria quando for o predicado nominal, né? Então, quando for o predicado nominal, é que esse núcleo, né, essa expressão nominal é que vai ter essa conexão com o sujeito. Expressão, o que é nome, então? Por que é nome, professor? O que é expressão nominal? É tudo aquilo que não for o verbo. Né? Tudo que não for verbo vai ser, na língua portuguesa, várias classes estão associadas a essa coisa de ser um nome, né? O pronome, o advérbio, o adjetivo, o substantivo, né? São essas classes assim que mais se evidenciam a questão de ser um nome, né? Então, aí esse núcleo nominal, ele que vai ficar em evidência no predicado nominal, ele que vai fechar essa conexão. Então, por exemplo, né? O recesso de Vanessa foi maravilhoso, né? Então, poxa, a gente sabe que, né, o que foi maravilhoso, né? O recesso de Vanessa, né, que é o sujeito, né? E logo eu percebo que o maravilhoso é que tem realmente uma conotação mais forte em relação ao que eu estou falando do recesso da Vanessa. É essa palavra que está mais intimamente ligada, né, ao recesso de Vanessa, né, até o próprio núcleo do sujeito, né, recesso maravilhoso. Então, esse termo maravilhoso é que fechou essa conexão íntima. Então, não é o verbo, né, porque o foi aqui seria o verbo, então maravilhoso é o núcleo do predicado nominal, que tem aquele nome especial que nós falamos, que é o predicativo, né, que é um nome especial, né, que tem esse termo que se refere ao sujeito qualificando, né, predicativo do sujeito. Então, geralmente nesse predicado nominal, né, o verbo é de ligação. E o que seria um verbo de ligação, professor? É um verbo assim que esvaziado, né, de significado. Ele está mais ali para dizer o tempo, né, a pessoa, né? Então, por exemplo, o recesso de Vanessa foi maravilhoso. Esse foi aí já indica que já acabou o recesso do tempo passado,
que é uma pessoa singular, né? Porque foi, né? Então, um sujeito singular está concordando em número. Então, ele está ali mais para dar essa organização de número, de pessoa, de tempo, de modo. Ele não tem, assim, um conteúdo, né, propriamente dito, né, assim, então, o que é foi, né, foi, né, então, geralmente, né, assim, você percebe que os verbos de ligação, né, são vazios de significado, né, e os verbos de ação que tem mais conteúdo. Então, no predicado nominal vai ter essa estrutura de verbo de ligação com o predicativo do sujeito, que é o nome chique de núcleo do predicado nominal, tá? E tem o predicado verbo nominal, que o predicado verbo nominal vai ter os dois tipos de núcleo, né? Tanto o verbo, né, como essa expressão nominal. Só que essa expressão nominal pode ser dois tipos de predicativo. Ou vai ser o predicativo do sujeito, ou vai ser o predicativo do objeto. Quer dizer, tem dois tipos de predicativo, não tem só o predicativo do sujeito, né? O predicativo do objeto, ele está mais ligado ao objeto, que vai estar no predicado. Mas o verbo nominal, o predicado verbo nominal, ele tem essa estrutura de ter um verbo, né, de ação, um verbo que tem uma consistência significativa, um significado, um conteúdo semântico, né, e vai estar ali um predicativo, um desses dois tipos de predicativo. E vai estar meio que subentendido o verbo de ligação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido para você compreender. Então, eu cheguei atrasada na sala, né, de aula. Então, por exemplo, cheguei, né, atrasada na sala de aula, né, é o predicado. Né? Mas por que ele vai ser um predicado verbo nominal? Que tanto o cheguei, né? Porque é uma informação importante, né? Eu cheguei e ao mesmo tempo eu disse que eu estava atrasada, né? Ela estava lá, né? O que eu estava atrasada, né? Quer dizer, eu cheguei e estou atrasada, né? Aí eu estava atrasada para chegar na sala de aula. Então eu também disse assim, tipo um estado, né? Uma qualidade, atrasada. Tanto que eu concordei em gênero, que sou eu que estou falando. Então eu atrasada. Então existem duas palavras aí que estão intimamente ligadas com o eu, que é a informação que eu cheguei na sala e ao mesmo tempo que eu estava atrasada. Então esse é um predicado verbo nominal. Tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? A gente explicou correndo e a gente se vê na sala de aula. Tchau!